Sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde. Você certamente conhece ou pelo menos já ouviu falar na história do Mágico de Oz. Pois bem, neste conto existem 3 personagens. Um leão covarde, um homem de lata, sem coração e um espantalho sem cérebro. Esses personagens, embora fictícios, podem muito bem simbolizar os inimigos que os professores e professoras e a educação sergipana enfrentam. O leão covarde representa os políticos, que apesar de suas palavras ousadas, mostram-se desprovidos de coragem necessária para enfrentar e resolver as questões estruturais da educação. Eles prometem mudanças, mas falham em implementar ações efetivas quando são chamados para discutir tais problemas. O homem de lata sem coração simboliza a falta de empatia e reconhecimento por parte daqueles que tomam as decisões. A frieza com que são tratados os direitos adquiridos dos professores e a indiferença frente às necessidades de melhores salários e condições de trabalho mostram um total descompasso com as reais necessidades dos educadores. O espantalho sem cérebro ilustra a falta de planejamento e visão estratégica desses gestores, que sem a compreensão necessária dos desafios enfrentados pelos professores, tomam decisões sem fundamento. Essas decisões, desprovidas de sensatez, prejudicam a qualidade da educação e desconsideram a importância vital do trabalho educacional. Por isso, é hora de enfrentar o leão covarde, de tocar o coração do homem de lata e iluminar a mente do espantalho. O futuro da educação depende de ações corajosas, empáticas e bem fundamentadas. E essa é uma jornada que devemos empreender juntos, reconhecendo e valorizando o papel fundamental dos professores e professoras. Por isso, o Sintese realizou no último dia 30 mais uma assembleia da categoria. E para falar mais sobre isso e a luta dos profissionais da educação do nosso estado, vamos conversar com a vice-presidente do Sintese, Ivônia Ferreira. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Está no ar, TV Sintese. Muito bem! Já que falei sobre a assembleia que o Sintese realizou no último dia 30, terça-feira passada, você vai ver agora como foi. Rede estadual vai paralisar suas atividades. Esta foi a decisão de professores e professoras durante a assembleia. A paralisação acontece nos dias 7 e 8 de agosto. Em relação às decisões nas redes municipais, vale lembrar que professores e professoras de 26 municípios sergipanos estão em uma luta árdua desde o início do ano pela atualização do piso salarial do magistério. Os prefeitos dessas 26 cidades ainda não atualizaram o piso e o receio é que deixem essas pendências para as novas administrações. Além disso, foram discutidas durante a Assembleia ações de luta para concurso público e contra municípios que estão realizando contratações temporárias de professores e professoras de forma precária. Também foi discutido uma carta compromisso com a educação pública a ser apresentada pelos prefeitos e prefeitas futuros candidatos aos 74 municípios filiados ao Sintese. Findada a Assembleia Geral Unificada, rede estadual e rede municipal, aqui tivemos decisões muito importantes hoje aqui, não foi, professor? Isso, a gente, em relação às redes municipais, a gente vai continuar essa luta pela atualização do piso, portanto tem a paralisação marcada dia 22 de agosto, com ato no tribunal para cobrar efetivamente o desenrolar dessa medida cautelar pelo piso, também essa questão da luta pelo concurso público e pela garantia do salário dentro do mês. No caso da rede estadual, em função
da ausência de proposta por parte do governo do estado, nós deliberamos paralisação dia 7 e 8 de agosto, com atos realizados em vários pontos de Aracaju e também atos na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Estado de Educação, onde nós vamos estar dialogando com os deputados e com o próprio secretário, no sentido de atender a nossa pauta. Nós entendemos que a Assembleia tem um papel importante de estar aprovando um projeto de indicação por parte dos deputados para que o governador atualize os direitos e garanta o direito do magistério. Então, nós estaremos indo nas escolas, dialogar com os professores, construir esses 2 dias de paralisação. Em seguida, nós teremos uma semana após a paralisação, uma semana de plenárias regionais e uma nova assembleia já marcada para o dia 20 de agosto, com indicativos de novas paralisações, caso não haja negociação e proposta por parte do governo de Sergipe. Esses requerimentos vão tratar de pautas dos professores, que o secretário insiste em dizer que desconhece. Nos últimos dias recebemos um ofício do secretário. Qual era o conteúdo desse ofício? Veja, o ofício, o governo diz que vai estar negociando com os professores com reuniões a cada 2 meses, ou seja, isso não é negociação, isso é brincadeira. Isso é brincar com os professores e professoras, que negociação se dá, é permanente, é todo dia, ou pelo menos toda semana tem uma reunião para que o governo apresente uma proposta. Nós estamos com esse problema da pauta do magistério desde o mês de fevereiro. O governo, o sindicato reivindicando do governo uma resposta efetiva. Aí vem agora um ofício para se reunir a cada 2 meses, um absurdo, desrespeitoso por parte do governo, essa forma de tratar a negociação com o magistério. A gente espera, com esses 2 dias de paralisação, haja de fato a retomada efetiva da negociação com o sindicato, para que a gente possa ter proposta para apresentar ao magistério no dia 20 de agosto, quando nós teremos uma nova assembleia. O Cine Resistência de hoje apresenta o documentário Esquecidos, crise nos anos finais do ensino fundamental. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Uma grande quantidade de recursos, tempo e pesquisa são destinados a entender e melhorar a educação superior, a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. No entanto, os anos finais do ensino fundamental acabam sendo deixados de lado, mesmo que os resultados das avaliações mostrem que é nessa fase que o desempenho dos alunos se afasta das metas. Através de uma série de entrevistas com gestores, professores, diretores, alunos e especialistas, esse longa-metragem retrata o pensar e o sentir de quem tem relação com essa fase do ensino. Esquecidos, ignorados, negligenciados. Palavras que ecoam quando se pensa nos anos finais do ensino fundamental no Brasil. O documentário explora os aspectos políticos, pedagógicos, sociais e emocionais que configuram o cenário atual, questionando e chamando ao debate para este assunto tão relevante para a educação brasileira. Para assistir a esse brilhante trabalho, basta ir ao YouTube e colocar o nome do documentário: Esquecidos, crise nos anos finais do ensino fundamental. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Bem, chegou o momento da nossa entrevista especial deste sábado. Aqui comigo está a vice-presidenta do Sintese, professora Ivônia Ferreira. Boa tarde, professora Ivônia. Seja bem-vinda ao TV Sintese. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos os ouvintes desse programa, no sábado, que tira o tempinho para entender e saber um pouco de educação. Professora, como você descreveria o sentimento da categoria ao ver os ministros do STF, a maioria dos ministros, votar pela inconstitucionalidade do desconto de 14% de aposentadas e aposentados? Luana, primeiro eu vejo que esses ministros, ele entendeu que a educação é um direito, e sendo um direito, esse direito ele perpassa também pela nossa valorização, e o que o governo fez, retirando esses 14%, foi não reconhecendo a valorização desse direito dos professores. Então, eu acredito muito no poder do STF, desses ministros,
que pensaram nessa maldade, né, que foi feita com os professores aqui do estado de Sergipe. Essa devolução, ela representaria aí uma grande vitória, não só para professores e professoras aposentados, mas também para todos os aposentados do Serviço Público de Sergipe, porque foram 2 anos e 2 meses em que esses aposentados tiveram aí 14% confiscado de sua aposentadoria. É importante ressaltar que dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 10 já votaram a favor da inconstitucionalidade desse desconto de 14%. O ministro Gilmar Mendes pediu vistas desse processo, mas já representa muita coisa. Então, diante disso, diante dessa posição, porque sim, isso é uma posição do STF, o que a gente espera, o que o Sintese espera de Fábio Mitidieri? Então, a gente faz esse apelo ao governador, né, porque ele está governador hoje e minha mãe sempre me ensinou, quando a gente assume o ônus, assume o bônus, né? Então que o governador comece a se organizar, né, para que devolva esses 14% que foi retirado de uma forma tão perversa das professoras, dos professores e de todos os trabalhadores, como você falou, do serviço público do nosso estado. No caso da nossa categoria, pessoal, só para relembrar aí nesse processo, que foram 2 anos e 2 meses, como a gente falou, de 2020 a 2022, professores e professoras aposentados tinham por mês descontados, confiscados de sua aposentadoria entre R$600 e R$900, o que foi algo muito cruel. E nesse sentido, professora, que é cruel, que ainda é sentido pelas professoras que ainda estão se reequilibrando desse processo de 2 anos e 2 meses, o que a Sintese vai fazer para que o governo garanta o quanto antes essa devolução mais que justa do que foi confiscado? Olha, nós vamos continuar a luta, né? Inclusive as aposentadas estão se organizando para dessa vez, né, ir até a porta do tribunal mesmo, né, pedir ajuda, né, no Tribunal também de Justiça aqui do estado de Sergipe. Nós vamos bater na porta do Palácio mais vezes, né, na porta da Lese, e nós não vamos parar de estar do lado, lutando do lado das professoras e dos professores que foram prejudicados, né, durante esses 2 anos com essa retirada desses 14% do salário dos professores. Então, o que o Sintese tem a dizer é que todo mundo desenrola, né, a sua bandeira, levanta a sua mão pela devolução dos 14% nos salários das professoras e de todos os servidores do Estado. Professora Ivone, nosso sindicato também, para além da luta das aposentadas, ele é permeado por diversas outras lutas. E nós estamos aí em uma bem árdua, com professores e professoras de 26 municípios sergipanos, em que prefeitos e prefeitas ainda não garantiram a atualização do piso salarial. Conta um pouco para a gente como é que essa luta tem sido construída. Primeiro, quero dar parabéns aqui ao Departamento das Bases Municipais do Sintese, não é, porque o nosso sindicato ele é organizado por departamento, e o departamento, as companheiras e o companheiro do departamento tem se desbuçado nesse item, né, de acompanhar os municípios aí na negociação do piso salarial, né. Foi muita luta mesmo em todos os municípios, e a gente se barrou agora com a novidade, né, que é os prefeitos, né, querendo negar esse direito, justificando a lei eleitoral, né, mas a gente tem buscado muitas informações jurídicas, muitas informações mesmo junto ao Tribunal de Contas, né, e que bom que o Tribunal de Contas tem o entendimento que a lei eleitoral e a lei de responsabilidade fiscal não impede, né, na atualização do piso salarial dos municípios, e nós estamos aí, né, entramos com medidas cautelares no Tribunal de Contas. É justamente isso que a professora Ivone está falando. Prefeitos e prefeitas desses 26 municípios que ainda não garantiram a atualização do piso salarial de 2024, que é um ano eleitoral, estão utilizando como desculpa a lei de responsabilidade fiscal e a lei eleitoral para dizer que não podem garantir esse direito agora em 2024, já que faltam menos de 180 dias
para as eleições. E isso não é verdade. Há um entendimento do Tribunal de Contas de que o piso salarial, ela não é uma nova dívida, ela não é uma nova despesa. A verdade é que o piso, a partir do que determina a lei, ele deve ser garantido a professores e professoras em janeiro de todos os anos. É isso que fala a Lei 11.738 de 2008. Ivone, vamos falar agora sobre a nossa assembleia que aconteceu no último dia 30 de julho. E aí, inclusive, foi onde aconteceu a deliberação desse ato do dia 22 de agosto, lá na porta do Tribunal de Contas. Então, vamos falar um pouco sobre tudo que aconteceu na Assembleia, porque tiveram deliberações bem importantes, não é isso? É isso aí, Luana. Na última terça-feira, nós tivemos uma Assembleia Unificada, né, que a cada início de semestre, o Sintese, pelo seu estatuto, tem que fazer a Assembleia Unificada. Então, superlotada, né? Professores dos 26 municípios que estão sem piso salarial, unificou aí os professores da rede estadual. E a gente saiu com um calendário ontem de luta também unificada e alguns momentos também da luta separada, né? Professora, só vamos reforçar aqui, a gente está chegando ao final do nosso programa, sobre a data da paralisação da rede estadual de ensino. Quando que vai acontecer a paralisação, para que os pais, os estudantes fiquem informados e atentos. Então na última terça-feira agora foi deliberado em assembleia, não é, que nos dias 7 e 8, né, vai ser paralisação da rede estadual, né? Primeiro convocar os colegas professores e professoras para juntar nossas atividades, assim também como convidar os pais e os estudantes a participar. Eu sempre, quando vou para esse processo de paralisação, sempre digo a meus alunos, né, venham com a gente, né? Porque uma coisa é a gente ir para a rua solta, a coisa é a gente vir com toda a comunidade escolar para que a gente possa lutar. Então, no dia 7, a gente vai ter uma atividade 6 horas da manhã, onde os professores vão fazer uma intervenção aqui em Aracaju, né, em alguns pontos, denunciando o governo do estado, né, algumas panfletagens em alguns locais. E a partir das 9 horas nós vamos estar na porta da LESE também, para a gente fazer um ato lá na porta da LESE e tá também chamando os deputados à responsabilidade, né? E no dia 8 a gente vai encerrar com um ato na porta da SEDUC também, na porta da Secretaria de Educação. Então, só afirmando, no dia 7 e no dia 8, não é, a rede estadual está paralisada. No dia 22, será a vez das redes municipais desses 26 municípios também que está sem pagar o piso. Muito obrigada, professora Ivônia. Volte sempre e espero que na volta com melhores notícias, com professores valorizados, com nossa luta com resultado e vitória. Obrigada, professora Ivônia. Vem por aqui, dizem-me alguns, com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom se eu os ouvisse quando me dizem: vem por aqui. Eu, os olhos com olhos laços. Há nos meus olhos ironia e cansaço. E cruzo os braços e nunca vou por ali. Essas palavras imortalizadas pelo poeta português José Régio é um berro de autonomia em um mundo onde as vozes discordantes são muitas vezes silenciadas. Em tempos de conformidade, onde a maioria escolhe o caminho mais fácil, essas linhas nos lembram da importância de resistir e traçar nosso próprio percurso. A mensagem do poema de José Régio nos engaja a resistir à pressão de seguir caminhos que não nos pertencem. Ela nos lembra que a verdadeira mudança vem daqueles que têm a coragem de dizer: não vou por aí, e de abrir novas estradas para si mesmos e para a sociedade. Nós temos essa coragem. Nós somos o Sintese. O programa de hoje fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria
de um discurso bem mais feliz. Porque tudo é educação.